A verdade é que ninguém está muito interessado naquilo que a psicoterapia tem a oferecer, principalmente se a gente estiver falando de análise. Mas por que você está dizendo isso, Tarsila? Ora, a principal tarefa da análise é trazer conteúdos do inconsciente para a consciência. Claro que não é só isso e nem é tão simples assim, mas vamos trabalhar com essa ideia de que a principal tarefa é essa. Por que a gente ia querer fazer isso? Trazer conteúdos do inconsciente para a consciência, se a gente passa a vida inteira fazendo o caminho oposto, né? Como é que a gente se constitui psiquicamente? A gente vai colocando aqueles conteúdos que são mais difíceis de lidar, que são mais dolorosos, memórias, potencialidades também que pode gerar muito medo de serem, né, ouvidas. A gente vai colocando tudo isso para debaixo do tapete, né? A gente vai fazendo de tudo para não olhar para todas essas questões, para aquilo que nos dói na nossa história, para aquilo que a gente se vergonha, para as características nossas que a gente não gosta, para o nosso lado mais cruel, digamos assim, né? Então, a gente coloca tudo isso debaixo do tapete, a gente coloca também a nossa responsabilidade diante das situações que a gente vive, a gente também não gosta muito de olhar. E aí, não seria muito melhor a gente passar o resto da vida desse jeito, nesse conforto de só olhar para a nossa persona, para aquilo que a gente tem mais facilidade de enxergar e para a forma que a gente quer que as pessoas nos enxerguem? Óbvio que sim. Então, ninguém vai querer, do nada, muito voluntariamente, pelo menos se tem noção do que isso significa, fazer esse processo de pronto, quero ver tudo que tá na minha sombra, né? A gente sabe que não é assim de uma hora para outra que acontece, mas o que acontece geralmente é que a vida nos leva naturalmente, o nosso processo espontâneo de individuação, a vida vai nos levando a enxergar o que está na sombra. Quanto mais a gente enxerga e integra o que está na sombra, mais a gente vai tendo condições de lidar com esse conteúdo. Essa sombra vai se manifestar, né? Se a gente não olha para a sombra, se a gente não enxerga, se a gente não lida com ela de alguma forma, a vida vai colocar uma situação no nosso colo na qual a gente não vai ter a opção de não enxergar. E aí, esse processo é muito doloroso, esse processo gera muito sofrimento e geralmente é por isso que a gente busca ajuda, é por isso que a gente busca a psicoterapia. E aí a gente vai poder passar por isso sendo acompanhada ou acompanhado por um profissional em um processo que vai gerar um ambiente, um vaso que vai conter justamente esse processo doloroso de receber, de enxergar esses conteúdos da consciência. Então, quando uma pessoa começa a fazer análise, muitas vezes ela tem acesso a memórias que não tinha antes, ela tem acesso a essa coisa de se ver, se enxergar de forma mais inteira, né, de enxergar características, defeitos, aspectos seus que ela morre de vergonha, que ela detesta, que ela sempre detestou no outro e falou mal do outro por causa disso. Ela tem que se responsabilizar pela vida dela, né? Então, é algo que ninguém vai querer muito assim do nada, não, entendeu? A gente a vida meio que nos coloca em uma situação que ou a gente olha ou a gente vai sofrer muito mais. Então, a gente não tendo outra opção, a gente começa a olhar. E é por isso que o processo de psicoterapia, muitas vezes, não deixa a pessoa melhor, né? Quem busca psicoterapia e as pessoas ao redor têm essa expectativa que a pessoa vai fazer psicoterapia e vai ficar tudo bem, vai se sentir muito bem, vai ser uma pessoa muito feliz. E não é isso que acontece, né? Acontece um monte de coisa maravilhosa, porque quando a pessoa se responsabiliza pela sua vida, quando a pessoa começa a reconhecer aspectos da sua sombra, isso vai fazer com que ela sofra menos sempre que ela entrar em contato com esses aspectos da sombra, né? Ela vai poder ter mais condições de navegar nas dificuldades da vida, conhecendo melhor as fragilidades e as fortalezas. Então, assim, o processo é muito rico, as possibilidades desse processo são infinitas, mas isso não quer dizer que é fácil, isso não quer dizer que não gere muito medo, né? Essa coisa dos conteúdos inconscientes virem para a consciência gera muito medo, e se a gente pudesse, né, por questões de defesas emocionais, a gente não faria isso,
né? A gente faz quando não tem mais outra opção, né? Esse processo pode acontecer espontaneamente na vida e pode ser fortalecido com um processo de análise de psicoterapia. Então, a resistência, quando a gente fala de resistência, a gente quer dizer que é tão difícil olhar para isso tudo, é tão doloroso que a gente vai tentar de todas as formas não fazer. Né? Por quê? Porque a gente tem muito medo. E uma coisa que é importante pontuar, às vezes a forma como esse conteúdo inconsciente vem para a consciência é muito avassaladora mesmo. E a pessoa pode ter um surto, a pessoa pode ter uma vivência mais intensa com esses conteúdos, né? Então, faz sentido que a gente tenha muito medo de nos encarar. Faz sentido que a gente tenha muito medo de olhar para dentro, por mais que isso possa nos trazer uma consciência muito maior e isso possa nos fazer com que a gente se coloque na vida de uma forma muito mais inteira. Mas mesmo assim dá medo e mesmo assim a gente vai usar mecanismos de defesa, ainda bem, para não ter contato com isso, com todo esse conteúdo de uma forma não cuidadosa, né? Então é por isso que tem muitos pacientes que estão sempre falando que não querem ir para terapia, que não querem mexer nisso, que não querem que tem horror à psicoterapia, ou que mesmo que já estão em terapia, mas há anos, e mesmo assim tem várias questões, vários pontos que não querem tocar. Então, assim, é natural, faz parte, sentir muito medo na terapia, esse medo de olhar para o que é mais profundo em nós. E o que pode ser feito, né, e que é o papel do terapeuta, do analista, é justamente acompanhar o paciente nesse processo e oferecer esse vaso. E aí tem várias outras coisas que acontecem também na análise, na terapia, né? Existe também um acolhimento, existe também um momento, um horário, um local que é reservado para aquela pessoa exclusivamente, para que ela fale da sua dor, para que ela se coloque. E isso é tão raro na vida, isso é tão especial, isso pode fazer realmente muita diferença na vida da pessoa. Né? Só não quer dizer que vai ser fácil, que a pessoa vai chegar lá, naturalmente conseguir falar de tudo, colocar tudo para fora, acessar toda a sua sombra e acabou, tá analisada, resolvido todos os problemas. Não, tudo isso leva tempo. Né? Como diria a Verena Cache, a alma precisa de tempo, a psicoterapia precisa de tempo, esse olhar para a sombra precisa de tempo, as nossas defesas vão aparecer e a gente precisa ter paciência para lidar com elas também, ok?